Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por estar aqui comigo e nós vamos meditar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre a Páscoa. Qual a memória que você tem da Páscoa, da sua infância, adolescência? Eu morava em Ribeirão Preto, né? E quando eu era criança, nós íamos para um lugar bem alto, lá no bosque, chamava assim Sete Capelas, né? E nós ali avistávamos parte da cidade e 4 igrejas se reuniam ali. E lá nós orávamos, cantávamos, estudávamos a palavra de Deus e depois descíamos e íamos para a nossa igreja. Ali tinha o café da manhã, tinha a ceia, muito gostoso tudo isso, né? E o que acontece? Que às vezes também, depois disso tudo, a gente na véspera pintava ovos cozidos de galinha e daí alguém escondia, a gente como criança, né, meus primos, a gente ia procurar os ovos escondidos. E a Páscoa, então, muitas vezes nos remete a ovo de Páscoa, coelho, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, mas é uma bagunça tão grande de crença, comércio, tradições pagãs, né? E que isso confunde muito a cabeça de muita gente. E a gente vai perdendo o foco do verdadeiro significado da Páscoa. E a primeira Páscoa, Deus instituiu quando o povo de Israel saiu do Egito. Significava libertação. Está escrito lá em Êxodo capítulo 12, em 1400, mais ou menos, antes de Cristo. Há 2.200 anos atrás, Jesus ele veio ao mundo e ele mudou a nossa história. Ele, filho de Deus, mandado por Deus para nos salvar, para nos libertar. Durante 30 anos, né, ele cresceu, ele se desenvolveu aqui no mundo como homem. E daí, durante 3 anos, ele andou com 12 discípulos. E multidões o seguiam, aprendendo seus ensinamentos. De uma forma injusta, ele foi morto. E depois de 3 dias de morto numa cruz, ele ressuscitou. Conta-se que foi uma sexta-feira. E foi uma sexta-feira em que houve trevas na terra. O santuário, né, o véu do santuário se rasgou. Isso aí tem um significado muito grande, porque diz que nós passamos a ter acesso a Deus. E há um terremoto, as rochas racharam. João, ele prediz isso quando ele diz que, para ti Jesus, né, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para tirar o pecado, o meu pecado, Jesus morreu naquela cruz. Em comum, as 2 Páscoas me fala de libertação, me fala de transformação. Porque assim como a Páscoa que aconteceu 1400 anos antes de Cristo, libertou o povo do Egito e mudou a história dele. A Páscoa, Jesus morto e ressurreto, muda a minha e a sua história. É uma coisa tremenda. Então a Páscoa é uma grande festa do amor. É uma festa em que a gente comemora que Jesus, ele deixou o conforto da casa do Pai, dos céus, e veio ao mundo para sofrer, foi traído por amor. E ele morre por mim e por você. E a morte dele não foi por acaso. Tinha o plano de Deus, né, para nos salvar do pecado, nos livrar da morte eterna. E não foi acidente. E nós temos lá em João capítulo 10, que Jesus, ele se deu por mim e por você. Nós somos as ovelhas, ele é o nosso pastor. E ele morreu por mim e por você. Lá em João 10,
versículo 14, ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E depois no 15, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E no 18, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então Jesus sabia que ele ia padecer e ele veio de livre, espontânea vontade para nos livrar da morte e nos dar uma outra vida. E é interessante que cada um de nós tem que se posicionar perante, com relação a Jesus. Jesus, então, depois de 33 anos aqui na terra, ele é traído, ele é preso e entregue a Pilatos. E é interessante que Pilatos, né, lá em Mateus, diz assim que Pilatos, ele coloca perante Jesus, ele coloca assim, ele vê que Jesus está preso por inveja, né, que ele foi preso por inveja, e ele fica assim, titubeia, né, ele fica inseguro, né, em colocar Jesus para morrer, porque ele fala assim, olha, podia soltar um dos presos, então podia soltar Jesus e é colocado, solto quem? Jesus ou Barrabás? E Deus então avisa, manda um recado para Pilatos por meio de sua esposa. E ela chega para ele e fala: olha, Pilatos, não se envolva com esse justo. Eu sofri muito em sonho a respeito disso. Então Deus vai avisando Pilatos, para Pilatos não colocar Jesus à morte. E ele, sabendo que era por inveja, que era injusto aquele pedido para que matassem Jesus, ele sabendo tudo isso, e ele diz assim, no versículo 22 de João 27, que farei então de Jesus chamado Cristo? E o povo pede que matem Jesus. Então Pilatos solta Barrabás, né, e lava suas mãos e coloca Jesus então para morrer. Olha só, ele faz isso, a Bíblia fala, para evitar tumulto, para agradar a homens. Meus amados, eu e você, hoje também, somos chamados para tomar uma posição com relação a Jesus chamado Cristo. Deus dá oportunidade. Ele avisa Pilatos, ele avisa Judas, né, que vai traí-lo, avisa Pedro que vai negá-lo, e avisa a você e a mim. E ele diz assim, se hoje você estiver ouvindo a minha voz, não endureça o coração, hoje é o tempo da oportunidade. Eu lembro, né, do que aconteceu comigo e com meu esposo. Eu estudava a Bíblia com uma moça, toda semana eu ia na casa dela. E nós tivemos a visita de um pastor de São Paulo e nós convidamos ela com o seu esposo para ir nessa programação especial da igreja. E eles foram. E naquela semana seguinte, quando eu fui na casa dela para estudar a Bíblia, o seu esposo estava muito bravo. Ele falou: Regina, nunca mais eu vou na sua igreja. E fala para o Leomã que eu estou muito aborrecido com ele, porque ele contou toda a minha vida para o pastor. E o pastor ainda falava e olhava para mim, sabe? Por que o Leomã fez isso? Eu fiquei assustada, cheguei em casa, falei: Leomã, o que você falou de fulano para o pastor? E ele disse para mim: como assim? Eu não falei nada, Regina, você viu? Nós nem conversamos com o pastor sobre nada disso, eu nem sei nada sobre essa pessoa. Como assim, né? Daí conversou com ele, foi procurá-lo, conversou, mas não teve jeito, ele estava muito nervoso. O tempo passou, depois de um ano, ele se mudou para São Paulo. Ele se mudou para São Paulo e ali em São Paulo o tempo foi passando e um dia a sua esposa me ligou, mais ou menos uns 2 anos depois que eles tinham se mudado para São Paulo, e ela disse: fulano morreu, meu esposo morreu. Eu falei: mas como? Era um rapaz super jovem. Ela disse assim: tem uma infecção no rim, ele foi internado no hospital e daí tem uma infecção generalizada, e ao cabo de uma semana ele faleceu. Então ela liga para avisar. Deus estava dando oportunidade para esse moço de ter uma vida com ele, na presença dele. E Deus dá a oportunidade.
Mas muitos, né, exemplo de Pilatos, não se entregam na presença de Deus. Não se entregam porque às vezes está presos a tradições que receberam desde a infância. Às vezes temem desagradar alguém, né, se assumirem compromisso com Deus. Às vezes é por frouxidão mesmo, por covardia. Às vezes é por pecado de estimação que a pessoa não quer largar. E ela sabe que se ela se entregar na presença de Deus, ela tem que deixar. E eu queria perguntar para você, nós temos que tomar uma decisão perante Deus. Quem é Jesus Cristo para a tua vida? Na cruz, nossos pecados foram lavados, o véu rasgado para que nós tenhamos comunhão com o Pai. E aqueles que recebem Jesus, eles recebem uma nova vida, um novo sobrenome. E o livro é escrito, o nome é escrito no livro da vida. Jesus, ele venceu a morte. E por isso a nossa fé não é em vão. Ele é teu Redentor. Você pode dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Se você pode dizer isso, se você já se entregou nas mãos de Jesus, saber isso faz toda a diferença. E porque Ele vive, né? Porque Ele está vivo, Deus ressurreto, meu hoje tem que ser diferente. Eu tenho que entender que Jesus, Ele está sentado junto ao Pai, mas Ele vela por mim, Ele zela por mim, Ele me vê, Ele reina. Jesus reina, mas Ele quer reinar na minha vida, Ele quer fazer nova todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 21, nós temos um texto tremendo que diz assim: e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Jesus está lá e Ele quer fazer novas as coisas agora na minha vida, na sua vida. Deus quer fazer novas todas as coisas, quer transformar a nossa história. O túmulo está vazio, porque Jesus foi morto, mas Ele ressuscitou, venceu a morte. Mas o trono está preenchido, está ocupado com o nosso Rei. Mas Ele quer reinar na nossa vida, na nossa história. Ele quer transformar. Assim como Ele transformou Pedro de covarde, Ele transformou Pedro com um homem cheio de ousadia, de intrepidez. Ele quer mudar a sua história, a minha também. Conta a história de um homem, né, que ele recebeu Jesus como Salvador, ele era bêbado, ele era um alcoólatra, né? E os colegas dele falavam assim, por que parou de beber? Jesus transformou a água em vinho, brincava com ele. Ele falou, eu sei. E Jesus transformou a minha vida num cachaceiro, num homem que tem paz. Ele transformou uma vida de guerra na minha casa numa vida de paz. Ele transformou a cachaça em pão na mesa para os meus filhos. Esse é o nosso Deus. E lá em João, capítulo 4, versículo 23, diz assim, mas vem a hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser os adoradores. Deus não procura adoração, Deus procura você e eu, procura adoradores que o adorem, né? Ele não precisa de adoração. Lá no céu está lotado de anjos adoradores que não desafinam, né? Que tem um louvor perfeito. Mas Jesus, em Jesus, né? Deus quer encontrar em você e em mim verdadeiros adoradores. Ele quer ocupar o trono do nosso coração. Ele quer transformar a nossa história. Que eu e você possamos chegar perto diante dele e falar, reina, Senhor, reina na minha vida, reina na minha história, transforma, Senhor, muda meus sonhos, minhas atitudes, minhas palavras, reina em mim, Senhor. Quem é Jesus Cristo? É Jesus chamado Cristo na sua vida. Porque Ele vive, meu hoje tem que ser transformado. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Pensa nisso. Jesus tem reinado na sua vida, tem transformado o seu jeito de ser.
É isso que Ele quer fazer quando Ele reina na nossa vida, transformar a nossa história em adoradores que adorem a Deus, que têm comunhão com Deus, que têm realmente uma vida mudada, transformada e uma vida cheia de esperança na eternidade, no amanhã, junto dEle na eternidade. Amém? Que Deus possa reinar no meu e no seu coração, fazer morada e transformar o nosso hoje, a nossa história, o nosso legado, em nome de Jesus. Que isso fale ao teu coração, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beleza? Meus amados, quero convidá-los para o programa Cada Dia, todo sábado, 10h15, pela TV Vitoriosa, o SBT, simultaneamente pelo canal no YouTube da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Pastor Hernandes traz a mensagem e Vitor Quevedo ao som da viola caipira. É isso daí, para abençoar todas as famílias, essa programação no oferecimento da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Junto. Então, todos os sábados, 10h15 na TV Vitoriosa e também pelo YouTube oficial da igreja, o programa Cada Dia, não perca. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço.